Senhor em João capítulo 6. Eu vou abrir aqui também. João capítulo 6, verso 1. Mais uma vez quero externar a minha alegria de estar aqui com os irmãos, nessa casa onde eu tenho muitos amigos, muitos irmãos, muitas pessoas que eu levo no meu coração, pessoas que acompanham o meu ministério, pessoas que eu tenho um enorme carinho. E aqui, todas as vezes que eu venho aqui, eu me sinto em casa. Aqui eu me sinto como um lugar de refúgio, onde eu encontro, além do Espírito Santo, pessoas que são bênçãos. Então, para mim, sempre eu venho aqui, todas as vezes, para mim é um tipo de muita alegria. Não só quando eu venho pregar, mas quando eu venho também aqui para honrar alguém que vem pregar, ou simplesmente para cultuar. Tive a honra e o prazer de ser consagrado aqui, mesmo não sendo daqui, mesmo não congregando aqui com os irmãos, mas eu e a minha esposa tivemos a honra aí de poder ser consagrado aqui nesse altar. Então essa casa para mim é como se fosse a minha segunda casa, o meu lar espiritual também. Então por isso eu estou muito feliz de estar aqui. Que isso, cara? Dupla honra. Dupla honra? Eita, glória. Vou botar aqui assim. Amém? João capítulo 6, verso 1, nós vamos ler do 1 até o 14. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa de Deus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde encontraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo alimento espiritual que o Senhor nos consola nessa noite. Senhor, venha ser o nosso mestre, o nosso, Senhor, professor nessa noite. Fale conosco através da tua palavra, Senhor. Eu me coloco à tua disposição, Pai. Assim como já foi orado aqui pelo nosso pastor, que a minha boca, Senhor, venha se calar para aquilo que eu queira falar, mas que o teu Espírito Santo, Pai, use a minha vida com poder e com autoridade, para que a tua igreja seja saciada e alimentada com algo do céu, para a glória e edificação do teu nome, Senhor. Pai, eu reconheço que não sou nada, que não posso nada, que se há alguma expectativa, Senhor, sobre a minha vida, Pai, que ela venha ser jogada por terra em nome de Jesus. Mas, Senhor, que a tua igreja seja nessa noite saciada pelo poder da tua palavra, Senhor, e que eu venha diminuir e que o teu nome venha crescer a cada dia mais, Senhor. Importa que o teu nome seja exaltado nesse lugar.
certamente é um texto já muito conhecido e muito pregado. Talvez se você ainda não leu esse texto, você já ouviu falar sobre esse texto, ou você já ouviu cantar canções sobre esse texto. A qual fala sobre a multiplicação dos pães de peixe. E esse texto ele é muito utilizado em várias aplicações. Então foge de mim, aliás, longe de mim querer ser alguém que vai trazer algo surpreendente, algo totalmente diferente, algo surreal em cima desse texto. Mas é bem verdade que ministrou no meu coração algumas coisas, algumas verdades, a qual eu gostaria de compartilhar com você. Eu tenho entendimento de que a palavra ela primeiro fala conosco para depois falar às outras pessoas. Então aquilo que o Senhor falou no meu coração, eu vou compartilhar com você. Eu tenho certeza que vai ser algo edificante para a sua vida. Tenho certeza que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, sem antes cumprir o seu propósito. Então se o Senhor preparou esse dia, preparou esse momento, para que nós venhamos ouvir a sua palavra, venhamos aprender mais da sua palavra, certamente haverá proveito nessa noite. Amém? Esse livro de João, ele foi pensado, ele foi escrito com um intuito, que é revelar, é ressaltar que Jesus ele é o Messias. Então no livro de João nós vamos ver apenas 7 milagres. Mas milagres esses que revelam que Jesus ele é o Messias. São milagres escolhidos a Deus. E um desses milagres é justamente a multiplicação dos pães. E o interessante é que esse milagre é o único que é revelado em todos os evangelhos. Além da ressurreição, esse é o único milagre que em todos os evangelhos você vai ver esse milagre sendo relatado. Então eu entendo que existem coisas preciosas nesse milagre, existem coisas preciosas nessa passagem que eu posso trazer para a minha vida, que eu posso aprender com isso. Toda a Escritura ela é válida, toda a Escritura ela é a palavra do Senhor, ela não contém a palavra, mas ela é a palavra do Senhor. Então quando eu olho para esse texto, algumas verdades saltam aos meus olhos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E a primeira coisa que eu não posso deixar de falar e que me chama muito a atenção é que Jesus ele não despede vazio, de mãos vazias, aqueles que o procuram. Aleluia! Jesus ele está lá e está vendo aquele povo acompanhando ele, vindo atrás dele, querendo ouvir mais daquilo que ele tinha para falar. E ele, ao olhar para aquele povo, ele vê a necessidade daqueles homens e mulheres. Ele olha para a necessidade de cada um deles. Querido, entenda uma coisa: todas as vezes que nós procuramos ao Senhor, talvez por um outro motivo, talvez por algo que nós queremos até entregar ao Senhor, além de receber aquilo que você está entregando, Ele está olhando também para a sua necessidade. Existem coisas que a gente às vezes nem fala ao Senhor, porque a gente tem talvez vergonha, quando a gente pensa, isso aqui eu não preciso falar, isso aqui eu não preciso pedir ao Senhor. Mas olha, querido Deus, nessa noite está te dizendo, olha, eu contemplo a tua necessidade. Aleluia. Ninguém que vem a mim volta de mãos vazias, ninguém que encontra o Senhor fica sem ter uma resposta. Ele é o Deus que não está apático às nossas necessidades. Isaías vai dizer que a mão do Senhor ela não está fechada, não está encolhida. Ele contempla cada uma das nossas necessidades. Ele sabe no íntimo daquilo que nós estamos precisando. Talvez algo que eu nem externei para alguém, talvez algo que eu nem externei para minha esposa que caminha comigo no dia a dia. Mas o Senhor, quando Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele vê a necessidade real que nós temos. Glória a Deus. E talvez algo que nem você sabe que precisa, mas Ele sabe que você precisa. Talvez algo que você ainda nem tenha percebido, mas Ele olha para dentro de mim, olha para você e enxerga, olha, o meu filho precisa disso, a minha filha precisa disso. Então, querido, entenda que as nossas necessidades, elas são supridas no Senhor. É Ele quem supre a minha e a tua necessidade, seja ela qual for. Aqueles que têm compromisso com o Senhor, Ele se compromete com aquelas pessoas. Perceba que
Um texto que eu gosto muito, que é lá na passagem onde fala sobre a sarça ardente. Moisés, quando ele chega lá e Deus dá aquela ordenança para ele: olha, você vai lá, você vai libertar o povo, você vai lá e vai tirar o povo da escravidão. E aí Moisés pergunta ao Senhor: mas em nome de quem eu vou fazer isso? Quando eu chegar lá e me perguntarem em nome de quem que eu vou falar, através de que Deus que eu estou indo fazer isso? E aí Deus dá uma resposta para ele fenomenal: diga que o eu sou te enviou. E algo interessante, uma curiosidade, apenas em João você vai ouvir essa mesma expressão, o eu sou, quando ele fala a respeito de Jesus. E aí quando Deus ele fala para Moisés: olha, diga que o eu sou te enviou, ele está dizendo simplesmente o seguinte: olha, dentro do vocabulário humano, dentro das suas palavras, é impossível enquadrar quem eu sou. Então eu não falo, eu não defino exatamente. Ele poderia falar: diga que o Jeová Jireh que enviou você, diga que o Jeová Rafa enviou você, ele poderia falar qualquer um dos seus atributos, ele poderia falar qualquer uma das suas características, mas ele estaria ali reduzindo a sua grandeza a algo que nós poderíamos explicar. Mas quando ele deixa em aberto e fala: olha, diga que o eu sou te enviou, ele está dizendo: olha, eu sou aquilo que o meu povo precisa. Se eles precisarem de uma nuvem para cobrir durante a caminhada no deserto, para cobrir o sol, eu sou a nuvem que eles vão precisar. Se eles precisarem de uma coluna de fogo para aquecer durante a noite, eu sou a coluna de fogo que eles precisam. Se eles precisarem do maná que cai do céu para se alimentar, eu sou o maná que eles precisam. Olha o que Deus está nos falando: eu sou aquilo que você precisa. Glória a Deus. Não há nenhuma necessidade que você tenha que eu não possa suprir. Eu sou o Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu sou o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu sou aquilo que você precisa, querido. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, qual é a tua necessidade, mas uma coisa eu tenho a te dizer: Deus está aqui nesse lugar, e o grande eu sou se faz presente aqui, e aquilo que você precisa, glória a Deus, aquilo que você veio buscar, Ele está aqui pronto a atender, Ele está aqui pronto, querido, a saciar a tua sede, a saciar a tua fome. Beba dessa água, beba dessa água que é o Senhor. Aquilo que você precisa, a tua necessidade, é isso que o Senhor tem para te entregar nessa noite. Isso não é uma mensagem, uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de autoestima, não é isso. É o que a palavra nos ensina. Jesus, ele vê aquela multidão e ele automaticamente parte dele. Ninguém foi falar para ele: olha, quando acabar essa reunião aqui, a gente vai ficar com fome. Quando acabar isso aqui, imagina todo mundo aqui horas e horas ouvindo um sermão, a gente vai querer comer. Ninguém foi falar isso para Jesus. Ele olha para a multidão e percebe: em algum momento eles vão sentir fome. Querido, Deus conhece a cada um de nós. Deus conhece cada uma de nossas imperfeições. Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Glória a Deus. E é em cima disso que Ele trabalha. Nessa noite eu quero te dizer o seguinte, querido: tudo aquilo que você às vezes coloca como limitação para que Deus possa fazer na tua vida, Deus conhece isso. Deus conhece a tua dificuldade. Deus conhece aonde você tropeça. Deus conhece tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Mas uma coisa eu quero te dizer: ainda assim, ainda conhecendo todas as suas mazelas, Ele acredita em você. Ele confia em você. Ele entregou algo em sua mão para que você possa glória a Deus. Ele entregou algo em sua mão, um chamado para que você possa exercer e ser bênção e ser ferramenta dele para essa terra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus contempla a tua necessidade. Deus contempla a minha necessidade. E uma outra coisa que eu acho interessante nesse texto é que após ver a necessidade do povo, ele vira para Filipe do nada e fala assim: e aí, como é que a gente vai alimentar esse povo aí? Nada. Eu acho muito engraçado essa. Eu até, assim, esse versículo eu até grifei porque me chamou muita atenção. E do nada
comendo, olha, quem vai fazer? E o próprio texto vai dizer que ele fez isso para experimentar Filipe, porque ele bem já sabia o que ele iria fazer. Então eu percebo que quando ele está indagando Filipe, ele está querendo ver qual é a atitude de Filipe. O que Filipe iria falar, o que ele iria, qual vai ser a sua reação. E aí automaticamente eu quero me lembrar de quando Jesus ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? E ele pergunta por 3 vezes a Pedro se Pedro o amava. E na última vez ele fala, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Olha que interessante, todas as vezes que Jesus ele pergunta para alguém, para os seus discípulos, para aqueles que estão caminhando com ele, a respeito de algo, não é para benefício daquela própria pessoa, mas para benefício de outras pessoas. Quando ele pergunta a Filipe, o que a gente vai dar para esse povo? Ele não estava perguntando a Filipe voltado ao benefício de Filipe, mas ele estava perguntando em benefício da multidão. Quando ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Não é porque ele queria saber se Pedro amava ele ou não, porque ele sabia que Pedro o amava, mas é porque ele precisava de alguém que apacentasse as suas ovelhas. E ele fala, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Quando Deus dá a revelação para Ezequiel, no capítulo 37, no Vale dos Ossos Secos, ele vai falar para Ezequiel, olha, pode esses ossos voltar à vida? Ele faz uma pergunta a Ezequiel, e Ezequiel fala, Senhor, tu sabes? E ele vai e diz, profetiza sobre eles, para que eles voltem a viver. Ou seja, a necessidade de um outro. Querido, todas as vezes que o Senhor chama você, todas as vezes que o Senhor levanta você para algo, todas as vezes que o Senhor entrega algo na sua mão, não é para o seu benefício próprio, mas é para o benefício de outros, é para o benefício da sua igreja, é para o benefício do seu reino, é para que o reino do Senhor seja expandido. Então, se o Senhor te deu algum dom, se o Senhor te chamou para algum ministério, querido, isso não é para o seu benefício, não é para que você venha se destacar, não é para que você venha ficar rico com isso, mas é para que o reino do Senhor seja estabelecido e para que o reino do Senhor seja engrandecido e para que as pessoas que necessitam sejam alcançadas através da sua vida. Esse é o propósito. Não há outro propósito do Senhor abrir uma igreja aqui no bairro do Vinheteiro, a não ser que para ser que abençoe ao bairro do Vinheteiro. Não há outro motivo dessa porta aqui estar aberta, a não ser para abençoar esse bairro, essa cidade, esse estado, esse país. Precisamos ser uma igreja relevante. Precisamos responder ao chamado do Senhor com algo que vai trazer um benefício à sociedade. Aleluia! Com algo que vai trazer um benefício a esse bairro onde nós estamos aqui implantados. Porque senão de nada vale a pena. Para que o Senhor levantou várias igrejas em vários lugares, abriu várias portas, somente para que eu possa vir me alimentar e voltar para casa. Somente para que eu possa vir cantar, adorar e voltar para minha casa. Eu tenho certeza que não, querido. Cada porta aberta que o Senhor abre tem um intuito, tem uma visão. Existe um projeto, existe algo do Senhor. Eu já disse isso lá na Mavinha. Eu já disse isso lá na Mavinha e muitos dos irmãos que estão aqui estavam lá, mas outros não, então eu vou repetir. O Senhor, Ele tem o seu projeto, Ele tem um plano. Ele não tem um plano para Cristiane, um plano para o Judá, um plano para o Gabriel, um plano para o Valtinho. Ele tem um plano. E aí eu e você que devemos nos inserir nesse plano. Qual é o meu chamado? Qual é aquilo que com o que eu vou contribuir para esse plano do Senhor? Ele tem algo a fazer nessa terra, Ele está fazendo algo nessa terra. E aonde é que eu estou inserido nisso? Será que eu só estou aqui simplesmente para pedir bênçãos, para pedir provisão? Não que isso seja errado, querido, não é errado pedir. Mas será que às vezes a gente não tem feito só isso? Só pedindo as mãos do Senhor? Só pedindo ao Senhor que conceda coisas a nós? Mas será que aquilo que Ele concede a mim, concede a você, transporta para outras pessoas? Será que tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida tem sido benefício para outras pessoas? Será que tudo aquilo que o Senhor tem entregado na minha mão, eu tenho devolvido para o reino? Não no sentido de devolver e trazer aqui no altar como oferta,
mas também de abençoar outras vidas, também de abençoar outras pessoas. Eu não estou dizendo que você não deve trazer oferta ou trazer dízimo, mas eu estou dizendo que você, além disso, deve ser canal de bênção para outras vidas, para outras pessoas, querido. Então, quando Jesus ele vira para Filipe e faz essa pergunta, ele está querendo dizer: Filipe, será que você tem uma solução para esse povo que clama? E eu pergunto para você hoje, Yahvé, será que você tem uma resposta para essa terra que clama? Será que você tem uma resposta para esse lugar, para esse tempo, para esse bairro? Uma palavra que eu ouvi esses dias que tem me incomodado muito, tem falado muito ao meu coração a respeito de Ezequiel, é que quando Deus dá a visão para Ezequiel, Ele não está ali querendo que Ezequiel dê um diagnóstico e girar, realmente esses ossos estão secos, realmente não tem mais vida aqui, realmente está tudo falido. Não é isso que Deus esperava de Ezequiel com essa visão. Mas o que Deus queria era que ele profetizasse vida sobre aquele lugar. E o que eu entendo com isso, meu querido? Deus não está querendo que a gente enxergue o mundo, enxergue o que está acontecendo, tudo que está acontecendo, somente para a gente dar mais um parecer e dizer: realmente o mundo está perdido, realmente o mundo está falido. Mas o que Deus espera de mim, de você como igreja, é que eu e você sejamos uma voz profética e proclame vida, e proclame salvação, e proclame transformação. Ele não quer simplesmente que a gente olhe e fale: realmente o mundo está perdido, ainda bem que eu vou morar no céu. Não, o Senhor quer que você seja a boca de Deus nesse lugar. O Senhor quer que você seja profeta. O Senhor quer que você abra a sua boca e declare vida. Se todo mundo no seu trabalho está reclamando do trabalho, você vai ser aquele que vai chegar e vai declarar vida sobre aquele lugar. Se todo mundo está reclamando da situação que o país está vivendo, você vai ser aquele que vai declarar vida sobre esse país. Glória a Deus. Interessante que Isaías, quando ele contempla a visão lá de Isaías capítulo 6, ele vê o Senhor no alto sublime trono e os anjos declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E a partir daquele momento ele fica inconformado, ele diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. Interessante que antes, até chegar nesse ponto, eita glória, Júnior Provão agora, Altinho Provão. Interessante que até chegar em Isaías capítulo 6, ele só fala mal da terra, ele só fala mal daquilo que está acontecendo. Mas quando ele chega no capítulo 6 e ele vê essa visão que o Senhor revelou a ele, ele fala: ai de mim que sou pecador, ai de mim. E aí o Senhor está mostrando para ele: olha, os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Querido, você não entendeu isso, eu vou repetir para você. Toda a terra está cheia da sua glória. Passe pela tua rua dizendo: olha, essa rua está cheia da glória do Senhor. Mas todo dia tem assalto aqui nessa rua, todo dia tem pessoas sendo assaltadas, mas toda a terra está cheia da glória do Senhor. É isso. Pare de falar palavras de maldição e diga palavras de bênção. Está sobre você a profecia, está sobre você uma voz profética, querido. Glória. A sua boca tem poder. Como Deus criou tudo que foi criado, a primeira vez que a palavra, o verbo, foi utilizado na Bíblia, não foi para transmitir uma comunicação, não foi para transmitir uma informação, mas foi para gerar. Haja luz, querido, há poder na sua boca. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você declara. Declare bênção, declare vida, seja uma voz profética para essa geração. Glória a Deus. Aleluia.
precisamos olhar as coisas com os olhos da fé. Precisamos olhar para essa terra, assim como Isaías contemplou essa visão de que toda a terra está cheia da sua glória. Nós precisamos ter uma transformação na nossa mente, uma transformação no nosso coração, e contemplar e olhar para essa terra como um lugar de bênção. Querido, eu não estou dizendo isso que a gente vai, não vamos mais almejar o céu, não vamos mais. Não é isso que eu estou dizendo, querido. Mas perceba que isso é algo muito profundo, é algo que demoraria talvez algumas horas só para a gente poder debater sobre isso. Mas eu quero que você entenda nessa noite é que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Aleluia. Ainda que o mundo esteja deturpado, o Senhor ainda continua no seu alto e sublime trono. Ele não perdeu a sua soberania. Ele não perdeu o controle das coisas. Ele ainda tem o governo de todas as coisas. Podem passar reinos, podem passar governos, podem passar o que quer que seja. Ele ainda continua no alto e sublime trono. Ele ainda tem todo o poder, querido. Seja a ferramenta do Senhor sobre essa terra. A terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é que o milagre que o Senhor Jesus opera, ele começa através de algo que alguém tinha. Olha isso aqui, querido. O milagre que o Senhor opera começa através daquilo que você já tem na sua mão. Valtinho, mas eu não sirvo para nada. Eu não sei tocar igual o Beto aqui, o teclado. Eu não sei fazer nada. Querido, o que você tem? O que é que você tem para entregar? É isso que o Senhor precisa. Quando Davi foi chamado, quando Davi se voluntariou para enfrentar quando Davi ele se coloca à disposição de enfrentar gigantes, ele não pega a armadura do rei Saul. Saul até oferece a armadura para ele, mas ele olha, não dá, eu fico que não vai servir. O que você tem aí então? Eu tenho uma tiradeira. Então é com isso que o Senhor vai fazer. Valtinho, mas eu não tenho. O que você tem? É com isso que o Senhor vai fazer. Moisés está lá de frente com o mar. Imagina, eu fico imaginando Deus falou para Moisés: Moisés, o que você está esperando para abrir esse mar aí? Mas Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não tenho aqui nada. O que você está na mão? Um cajado. Então toca o cajado na água. É esse cajado que vai abrir. Querido, é o que você tem na sua mão que o Senhor precisa. Meu irmão, não adianta você falar, mas eu preciso ser assim, eu preciso ser assado, eu preciso. Querido, o Senhor tem poder para fazer através da sua vida com aquilo que você tem na sua mão. Imagina se aquele garoto pensasse assim: poxa, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Nem adianta eu levar para lá, nem adianta eu entregar para o Senhor, porque não vai servir de nada. Inclusive, André, quando traz o menino, ele fala: Senhor, tem aqui esse menino aqui com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso diante dessa multidão? Olha só, André, ele fala já aquilo que muitas vezes nós falamos. O que é isso que eu tenho aqui diante de tudo que é necessário? Mas, querido, o Senhor ele opera o milagre através daquilo que você já tem. Glória a Deus. Interessante que aquele menino ele poderia muito bem só ele se alimentar daquilo lá. Não vou entregar não. Não vou entregar não porque, poxa, farinha pouca não foi o primeiro, né? Cheio de fome aqui, tem 5 pães e 2 peixes, não vou entregar. Não entregar nada, vou comer. Eu sei que não vai dar para todo mundo mesmo, mas aquilo que na sua mão é pouco, nas mãos do Senhor é muita coisa. Glória a Deus. Nas mãos daquele que pode fazer um milagre é muita coisa. Querido, eu quero que você entenda nessa noite que você seja despertado e ativado. É que tudo aquilo que você precisa para fluir já está em você. Tudo aquilo que você precisa para ser aquilo que o Senhor deseja para essa nação, Ele já colocou nas suas mãos. Aleluia. Ele já entregou a você. Porque eu tenho certeza de que você não veio aqui simplesmente para ser mais um que senta no banco e vai embora. E eu não estou falando isso para querer
mensagem motivacional para que a igreja e a fé. Não é isso não, querido. É porque quem mais é beneficiado com aquilo que o Senhor entrega na sua mão é você. Porque melhor é dar do que receber, diz o Senhor. Diz a palavra. Paulo vai falar que Jesus diz isso. Melhor é dar do que receber. Há mais felicidade em servir do que ser servido, querido. Então você só vai encontrar a felicidade real quando você servir, quando você ser resposta de oração para outras pessoas, quando você ser um abraço que alguém precisa, quando você ser aquilo que alguma pessoa estava esperando. Querido, ao acordar, pare com essa mania de falar: Senhor, eu quero isso, eu preciso daquilo, Senhor, eu quero aquilo outro, Senhor, está aqui a minha lista, minhas exigências, eu quero isso, aquilo outro.